Se você é um programador iniciante ou você está começando na programação, esses são os 4 principais erros que você já cometeu ou vai cometer em algum momento. E um spoiler, o último erro quase custou a minha carreira na programação. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar. E o primeiro erro, que de longe é o mais comum, e isso não só na programação, mas na maioria dos cursos, é querer aprender tudo antes de começar a praticar. Muitas vezes nós temos uma insegurança muito forte com o nosso próprio conhecimento. Existem pessoas que acham que sabem mais do que realmente sabem, e essas pessoas geralmente se enrolam, mas a maioria sempre acha que tem mais alguma coisa para aprender. Então, só mais um vídeo, só mais uma aula, só mais um curso. E isso é muito comum também, não só nos cursos livres, mas também nas faculdades, tá? Tem muita gente nas faculdades que estão fazendo graduação após graduação e mais um curso, mais um curso, mais um curso, e a pessoa nem emprego tem. Então a pessoa está 10 anos estudando 1000 coisas porque ela está se preparando, mas ela nem emprego tem. De longe isso é o mais grave, tá? Não significa que estudar é ruim, não sou contra você estudar, eu sou a favor de você estudar e muito, mas eu gosto muito da regra 3:1, tá? Para cada 1 hora de estudo você tem que ter no mínimo 3 horas de prática. E isso não só na programação, mas em tudo na sua vida, tá? Em tudo. Para cada 1 hora de estudo, você tem que ter pelo menos 3 horas de prática. Senão você vai desenvolver algo chamado obesidade mental. Você é uma pessoa que estuda muito, acumula muito conhecimento, mas na hora do vamos ver, você não sai do lugar. Como se fosse uma pessoa que come muito, mas na hora de levantar, fazer um exercício, ela está muito pesada e não consegue fazer. E isso acontece com a sua mente e é muito comum, principalmente quando falamos de cursos livres, porque nos cursos livres, o fato de não ser uma faculdade, uma graduação, muitas vezes você tem uma insegurança de começar e de se jogar no mercado de trabalho. Em segundo ponto, a gente vai falar sobre copiar o código sem entender o que está acontecendo. Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, com a inteligência artificial. Muitos programadores, eles acabam fazendo isso. Então o programador está lá resolvendo uma situação, trabalhando num projeto, e aí ele se coloca numa situação que ele não sabe resolver. E aí ele vai lá na inteligência artificial, explica o que está acontecendo, a inteligência artificial gera um código, gera uma solução, e o que ele faz? Copia, cola e nem vê o que está acontecendo. E isso é muito grave, tá? Isso é muito grave, porque assim, talvez na sua cabeça você esteja se achando esperto por estar fazendo as coisas mais rápido, de uma maneira mais eficiente, mas definitivamente você não está. Você está se sabotando, você está sabotando o seu aprendizado e vai chegar um momento, cara, que você vai ser colocado numa situação onde você não vai ter inteligência artificial do seu lado. Eu sei que elas chegaram para ficar, não estou falando que elas vão acabar, mas talvez você seja colocado numa situação no seu trabalho que você precisa resolver um problema e você não tem simplesmente o acesso à inteligência artificial ali. E aí você vai passar vergonha e isso muitas vezes pode custar o seu emprego. Então toma cuidado com essa ideia de copiar e colar da inteligência artificial e também dos cursos, tá? A maioria dos cursos vão te ensinar no formato de código, então eles vão te dar a aula, vão te dar o projeto, e aí você só copia e cola, copia e cola, copia e cola, como se você estivesse copiando da lousa, mas você não está estudando, você não está revisando, você não está fazendo nada. E isso vai fazer com que você só perca tempo, tá? Você não está estudando, você está perdendo tempo. Então, não se esqueça da regra 3:1, tá? Essa é a regra mais importante do vídeo, 3:1. Para cada 1 hora de estudo, 3 horas de prática no mínimo, tá certo? Em terceiro ponto, a gente vai falar sobre o medo. Então, medo de errar, ou a vergonha de errar e o medo do terminal. O medo do terminal é algo comum, principalmente para iniciantes, tá? Porque quando você fala de terminal, muitas vezes você está falando de versionamento. Então, trabalhar entre os códigos, dar comandos ali para o Git, por exemplo, e isso deixa muitos iniciantes inseguros. E de fato, você tem que ter um certo medo, principalmente se você está no começo, porque a depender do que você está mexendo, você pode prejudicar a sua empresa inteira. Então, de fato, esse medo ele é importante, mas o medo, gente, ele não pode ser um paralisador. Ele tem que ser como se fosse um amigo que tá te avisando. Então, cara, toma cuidado com isso aqui, toma cuidado com aquilo ali, mas você vai seguindo, você não para, mas você usa o medo para te manter alerta dos possíveis erros que você pode cometer, mas ele não pode te parar.
Então, quando você tiver com medo de errar em algum lugar, não larga, cara, não larga, não para, não faz nada. Continua, mas aí você presta mais atenção, você toma mais cuidado, você busca mais informação. Então, se você está numa empresa, cara, fala com o seu superior, fala com alguém que está ali há mais tempo, para você não ter esse problema, tá? Eu sei que muitas vezes você fica sem graça de querer perguntar, tá? Porque é aquela historinha da época da escola, então eu vou perguntar, as pessoas vão rir de mim, mas cara, é melhor você perguntar e fazer o certo do que você não perguntar e fazer o errado, tá? Confia em mim, porque dificilmente as pessoas vão te demitir por você perguntar, tá? Você, assim, cada caso é um caso, mas eu nunca conheci ninguém que foi tirar uma dúvida com o supervisor e foi demitido. Mas eu já conheci pessoas que foram demitidas porque cometeram erros e não perguntaram antes. Então elas não sabiam fazer, meteram as caras lá por vergonha de perguntar, cometeu um erro muito grave e acabou sendo demitido. Essas histórias são muito comuns, tá? Então, não tenha vergonha de perguntar. E o terminal, cara, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É algo um pouco mais delicado porque ele não é visual, então são só linhas de comando. Mas isso é totalmente hábito, tá? Eu já tive medo do terminal, eu não gostava de mexer, eu evitava o terminal. Mas, cara, quando você senta e encara ele, você vê que não é nada demais. E principalmente se você usar a regra 3x1, tá? Estuda uma horinha dos conceitos do terminal e depois fica 3 horas lá praticando, entrando e saindo em pastas, dando comandos, salvando. E aí vai chegar um ponto que você vai preferir fazer tudo pelo terminal, porque você vai perceber que ele é muito mais rápido, muito mais eficiente, porque você não tem que ficar abrindo várias abas. Então no final você vai acabar gostando do terminal. Em quarto ponto, a gente pode falar sobre pular etapas, tá? É muito comum isso nos cursos livres. A faculdade geralmente ela tem um caminho mais bem estruturado, mas é muito comum nos cursos livres, por exemplo, você querer pular etapas. Então eu já vi, por exemplo, lançamentos de treinamentos, aqueles eventos online gratuitos, por exemplo, onde o professor ele vai lá e te ensina a fazer um projeto de um gráfico, por exemplo, com a Matplotlib, Pandas, NumPy e por aí vai. E aí você nunca viu Python na sua vida, você não sabe o que é programação, você está pensando em entrar na área e aí você já está fazendo um projeto de interface gráfica. E aí o que acontece? Você está ali com o professor, você está copiando e colando o código dele, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe os fundamentos, você está simplesmente copiando e colando. O que vai acontecer? Você vai achar que você já é capaz de estar naquele nível. E aí você vai ignorar lógica, você vai ignorar variáveis, você vai ignorar todos os fundamentos, porque se eu já fiz um projeto de gráfico, eu não preciso fazer nada que venha antes disso. Só que isso também é gravíssimo, tá, cara? Não esqueça dos fundamentos. Os maiores profissionais em todas as áreas que você conhece da sua vida, não só na programação, mas os maiores profissionais, eles dominam os fundamentos. O maior jogador de futebol que você conhece, ele não é o maior porque ele é um grande driblador, mano. É porque ele faz gol, velho. O fundamento é chutar no gol, ele é bom em chutar no gol. Os maiores jogadores de basquete são bons em colocar a bola na cesta. Não adianta você driblar e pular e fazer 1000 firulas se você não sabe colocar a bola na cesta. Programação é a mesma coisa. Não adianta você querer fazer 1000 interfaces gráficas se você não sabe estruturar uma lógica de programação básica. Não fuja do arroz com feijão. Foque nele e você terá uma carreira muito mais sólida. E em quinto lugar, como bônus, eu coloquei no título 4, mas aqui para você que chegou até aqui eu vou te entregar a quinta dica, que é querer seguir várias trilhas ao mesmo tempo. Esse foi um erro que eu pessoalmente cometi, tá? Os primeiros 6 meses de estudo de programação eu praticamente joguei no lixo porque eu fiquei pulando de galho em galho, tá? Muitas vezes você quer estudar várias coisas ao mesmo tempo porque você tem a ilusão de que você vai evoluir mais e você vai ser um programador de maior repertório. Então, por exemplo, na programação existe o front-end, o back-end e o full stack. Então, o front-end cuida da parte visual, o back-end cuida da parte que não é visual e o programador full stack é aquele programador que entende dos dois. Então, se você quer ser um programador full stack, naturalmente você vai ter que dominar 3, 4, 5 linguagens.
Então você vai ter que saber HTML, CSS, JavaScript e Python, por exemplo, para você ser um baita programador full stack naquele nicho. Mas o ponto é, não adianta você fazer isso no começo, tá? Não adianta você fazer isso no começo. Eu gosto de dar muito exemplo do curso de inglês, por exemplo. As pessoas que falam muitos idiomas, elas sempre dizem a mesma coisa. O primeiro idioma que você aprende, então vamos supor que você é brasileiro, você fala português, certo? Se você decide aprender inglês, cara, aprender inglês vai ser uma pedreira. Você vai ficar 2 anos, 3 anos ralando para de fato realmente aprender. Só que depois que você aprende o inglês, fica bom e você tenta aprender, sei lá, francês, italiano, alemão, você aprende muito mais rápido, porque meio que você dominou o processo, então você só tem que aprender aquela parte. Na programação é a mesma coisa. Se você quer aprender Python, cara, o primeiro 1 ano vai ser pedreira, tá? Vai ser difícil, você vai travar demais, você vai ter dificuldade para conseguir emprego, mas uma vez que você aprendeu o Python, aprender outra linguagem é muito mais simples, porque a sua mente ela se acostumou. Ela sabe o que é programação, ela sabe as estruturas, ela sabe os fundamentos, ela sabe o que é o arroz com feijão, porque o arroz com feijão, independente da linguagem de programação, é a mesma coisa. Então ela já sabe os fundamentos. A única coisa que ela vai ter que aprender é as palavras específicas. Então, eu sei o que é uma variável. O que eu tenho que aprender é como que é uma variável em JavaScript e como que é uma variável em Python. Mas a partir do momento que você sabe a teoria, é muito mais simples. A partir do momento que você sabe o fundamento, é muito mais simples. Então, não se iluda querendo aprender várias linguagens ao mesmo tempo. Eu não sou contra aprender várias linguagens, eu sei algumas, tá? Eu sei Python, JavaScript, eu sei um pouco de PHP, HTML, CSS, eu entendo isso, só que isso foi um processo de muitos anos, tá? Eu já estou na programação há mais ou menos 5 anos. Então, foi um processo aprendendo uma de cada vez, tá? No começo eu disse que eu errei porque eu tentei aprender isso tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu percebi que não funcionava, cara, aí eu larguei, voltei pro Python, foquei nele, me desenvolvi, trabalhei mais de 1 ano nele. E aí, depois eu fui querer aprender as outras linguagens, porque já era muito mais fácil, tá certo? Então, por esse vídeo é só isso, espero que tenham gostado. Esses são os principais erros que a maioria dos programadores iniciantes começam e muitos desistem, tá? Muitos programadores desistem porque eles cometem esses erros, acham que a programação não é para eles e acabam saindo. Mas se você chegou até aqui, significa que a programação é para você. E se você tem interesse em dominar o Python, que é uma das linguagens que a gente falou nesse vídeo, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, tá? É uma formação Python completa com todos os fundamentos, todas as áreas do Python para você dominar essa linguagem do jeito certo, com um caminho estruturado, sem pular etapas, explorando todos esses medos aqui para que você não caia em nenhum deles, tá certo? Então, por esse vídeo é só isso, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.